Nós não estamos à deriva. O nosso timoreiro está lá a postos, olhando por todos. Em 1971, Chico Xavier já sabia que nós, se não passássemos pela Terceira Guerra Mundial, passaríamos por uma outra situação que nos levaria a um grande avanço da ciência. Nós estamos visualizando isso, vivenciando isso. Nunca uma vacina foi desenvolvida em tão pouco tempo. A ciência está a postos. Nós não estamos sozinhos. Quando aconteceu a gripe espanhola, ela assolou 100 milhões de vidas. E nós não chegamos ainda, em número mundial, mais do que 4 milhões. Eu sei que 4 milhões é muito. Cada vida importa. Mas olha a diferença. Olha a diferença de 100 milhões para 4 milhões. Nós estamos ganhando essa guerra. As vacinas provaram que nós estamos sendo contaminados, mas nós não estamos sendo mais hospitalizados, porque as vacinas estão funcionando. Então, nós não estamos sozinhos. A espiritualidade, irmã, já sabia. Ela colocou cientistas capazes para nos ajudar. A mídia também foi colocada. Em 1971, também, Chico Xavier, em conversa com Geraldinho Lemos Neto, ele disse: Geraldinho, o espiritismo será difundido pelas multimídias. E o que é multimídias? Nem ele sabia, mas a espiritualidade dizia que haveria as multimídias e que o espiritismo seria divulgado. E nós, espíritas, nós não usávamos as multimídias antes da pandemia. E agora, dia a dia, lives e reuniões são produzidas através das multimídias. E naquela época, o Geraldinho disse a Chico Xavier: bom, deve ser a reunião de muitas mídias, porque eles nem sabiam do que se tratava. Multimídia, né? E ele falou, pela terminologia da palavra, deve ser a reunião de muitas mídias. E aqui estamos nós. Então, muitos dizem, nossa, se fecharam templos, se fecharam igrejas, se fecharam centros espíritas. Não. Foi aberto um na casa de cada um que quiser. Quem está se sentindo só, em qualquer lugar, em qualquer momento, pode sintonizar uma casa, entrar no YouTube e procurar uma palestra até por tema. Nós não estamos sozinhos. Nós levamos para dentro da nossa casa o Evangelho de Cristo, se nós quisermos. E hoje, então, eu resolvi falar do capítulo 5, porque, segundo nós sabemos, nós temos uma caixa de socorro espiritual, uma caixa de emergência. E essa caixa trata-se do Evangelho. Aqui a gente tem resposta para todas as dores. E a principal dor que a gente sente num momento como esse é a dor da tristeza. A gente acha que está abandonado, e aí não estamos, porque no capítulo 5 é falado: bem-aventurados os aflitos. Fala sobre a justiça das aflições. E lá Jesus diz: bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor à justiça, porque é deles o reino dos céus. Isso está em Mateus, capítulo 5, versículo 5 e capítulo 6 a 10. Bem-aventurado todos vós que sois pobres, pois o reino dos céus é para vós. Bem-aventurado vós que agora tendes fome, pois sereis saciados. Sois felizes, vós que chorais agora, pois rireis. Isso está em Lucas. Então aqui Jesus fala para a gente desse momento que nós estamos passando,
esse momento que nós experimentamos alguns momentos tristes, alguns momentos de incerteza, mas nós que professamos dessa doutrina maravilhosa, nós sabemos que tudo passa, que nada vai permanecer. Passa o bom e passa também o ruim. E a respeito disso, eu encontrei um livro aqui na casa. Eu não sei se todos vocês sabem, mas nós temos muitos livros para serem vendidos de irmãos nossos que leram e doaram os livros para casa. E há, assim, infinidade de tesouros, de livros maravilhosos. Esse aqui eu comprei por apenas R$1. Pasmem vocês. E é uma maravilha no mundo de Chico Xavier. E se vocês pensarem que é só agora que a gente está vivendo situações absurdas, né? Diferenciadas, não. Sempre elas houveram, sempre elas aconteceram. Desde a época de 1210, quando o nosso querido Francisco de Assis esteve na Terra, esse espírito, esse missionário, né, que é a reencarnação de João Evangelista, ele pediu para nascer no momento onde a humanidade também se deparava com uma pandemia. Naquela época não se dizia essa palavra, não se tinha essa terminologia. Mas a humanidade estava assolada pelo bacilo de Hansen, né, a lepra. Então Francisco pediu para vir para ajudar. Naquela época não se sabia como tratar a lepra, não se sabia como é que se pegava. Então, o que fazia com os hansenianos? Colocava eles à margem da sociedade, em um local onde eles ficavam isolados, e eles que se tivessem por si próprios, né? Eles que conseguissem se alimentar ali do jeito que era possível. Algumas comunidades, ainda assim, por uma questão de misericórdia, no calar da noite, eles diziam que os leprosos podiam passar pelas ruas da cidade e encontrar alimento nas soleiras das janelas ou das portas. Mas, então, à noite, para que ninguém tivesse contato com esses leprosos. Olha como é que eles eram tratados. Algumas comunidades ainda deixavam alimentos, outras ficavam a Deus dará. Então, Francisco de Assis, ele se compadeceu desses irmãos, lá na Itália, na sua pequena cidade de Assis, e começou a cuidar desses leprosos, e a sua ordem foi crescendo, crescendo, e suplantou as fronteiras da Itália, de toda a Europa, e a ordem foi crescendo, e eles foram sendo cuidados, até que nós chegamos nos idos do nosso século passado, e se descobriu, a ciência descobriu como é que trata, então, a hanseníase, né? Então, os nossos irmãos nem são mais segregados, né? Segregados em decorrência do avanço da ciência. Então, de tempos em tempos, nós nos deparamos com desafios. Isso faz parte do nosso crescimento. E Chico Xavier também passava por muitos. E nesse livro aqui, eu destaquei algumas passagens interessantes para que a gente se coloque, então, no lugar do Chico, veja o que é que ele passava e que nós também podemos passar por essas situações. Como, por exemplo, o Chico ele era muito testado, muito provocado pela imprensa, muito provocado pela igreja espírita. E aí, alguém perguntou assim para ele: como é que você acha que isso pode suceder a você? Um apóstolo do Cristo, alguém que faz tanta caridade, que faz tanto bem, que psicografou tantos livros. Como você acha que a espiritualidade pode te deixar passar ainda por esses percalços, né? E a gente às vezes reclama por tão pouco. E o Chico respondeu: de certo que o mundo espiritual permite que eu passe por essas provações para mostrar-me que receber livros dos instrutores espirituais não me cria privilégio algum, que eu estou apenas cumprindo um dever e que sou um médium tão falível quanto qualquer outro,
com necessidade constante de oração, de trabalho, de boa vontade e de vigilância. Olha isso, Chico Xavier dizendo que ele, então, não tinha nenhum privilégio, fazendo tudo aquilo que ele fazia, uma vida dedicada ao amor, à caridade, ao próximo, e ele não tinha privilégio algum. E nós, por muito pouco, a gente já fala, mas eu não mereço isso que eu estou passando. Por que eu estou passando por essa situação? Nós todos escolhemos estar reencarnados neste momento. Todos os fatos mais importantes da nossa vida não são da conta do acaso. Nada. Tudo foi exatamente programado. Nós temos todas as ferramentas para vencer. Nenhum benfeitor espiritual avalizou a nossa estada aqui com a certeza de que nós falharíamos. Todos tinham a certeza de que nós temos as possibilidades para vencer. Então, ainda falando de Chico, trazendo o exemplo de Chico para a gente, quando ele foi questionado da popularidade que ele tinha, como é que ele se sentia tão popular, porque a sua fama já tinha também suplantado as fronteiras de Uberaba, de Pedro Leopoldo, como é que ele se sentia, aquele médium, né? Que até no exterior já se falava dele. E ele disse assim: eu sei que a espiritualidade me trouxe muita responsabilidade. Quanto ao caso da popularidade, eu sei que cada amigo faz de nós um retrato para uso próprio e cada inimigo faz outro. Olha que interessante. Mas diante do mundo espiritual, nós somos aquilo, não somos aquilo que os outros imaginam. E sim, nós somos verdadeiramente o que somos. Desse modo, eu sei que eu sou um espírito imperfeito e muito endividado, com necessidade constante de aprender, trabalhar, dominar-me, burilar-me perante as leis de Deus. Se Chico era tão endividado, quiçá nós. E a gente, qualquer pedrinha no nosso sapato, a gente já reclama. A gente já acha que é um obstáculo absurdo. Então, ele se colocava nessa condição e continuava o seu trabalho. E às vezes, nós que estamos aqui trabalhando nas casas espíritas, também temos sentimentos e vontade, às vezes, de desistir diante de tantos obstáculos que nos são impostos. Porque para a gente estar aqui, a gente deixa a nossa família, a gente deixa a nossa casa, a gente deixa os nossos problemas. Muitos acham que estar aqui é ter noção total de todas as obras básicas, de colocar em prática tudo aquilo que nós falamos, e que, se estamos aqui felizes propagando a palavra do Cristo, é porque não temos problemas. Lê do engano. Deixamos os nossos problemas guardados na caixinha, e quando a gente volta, eles estão lá nos esperando. Então, diante do sofrimento que nós convivemos com os nossos irmãos nas casas, nós agradecemos a Deus e não trocaríamos os nossos sofrimentos, porque aí nós percebemos que há irmãos sofrendo muito e muito mais. Então, a gente sempre, não que a gente tenha que fazer, mas eu sempre tenho que ver quem está abaixo. E por que a gente sempre tem que ver quem está acima? Né? Por que a gente sempre tem que olhar o Facebook, o Instagram e ver aquelas pessoas postando aquela vida comercial de margarina? Né? Então, a gente tem que começar a analisar, né, o que realmente é real no que as pessoas estão colocando, o que elas estão postando e que está fazendo mal para aquele outro que está lá sozinho. Eu tive essa semana em uma casa espírita e eu fiz uma proposta para todos que estavam lá, dizendo o seguinte: eu sei que todo mundo sabe de alguém que está sofrendo. Todo mundo sabe de alguém que está com depressão.
Então eu proponho que cada um faça um apadrinhamento dessa pessoa. Eu sei que vocês têm os seus problemas, mas há pessoas que também têm e não conseguem lidar com eles. Nós precisamos olhar para o nosso irmão, não só mandando mensagem. Outro dia eu mandei uma mensagem e alguém disse assim: essa mensagem chegou no momento que eu precisava. E aí eu tinha que ligar para essa pessoa. Por quê? O que será que estava acontecendo com ela? E foi muito importante. Isso fez toda uma diferença. Aí eu soube de uma situação que ela quase também sucumbiu à via que nós não podemos sucumbir, que é a saída que não existe. A escolha que a gente acha que pode fazer, né? Que nós achamos que é um direito nosso sair da vida. A vida foi dada por Deus e só Ele pode, de nós, retirá-la no momento que nós programamos. Então, nesses momentos que a gente pensa assim, nossa, tem tanta gente desistindo, tem tanta gente abandonando o nosso grupo, será que o Chico também não passava por essa situação? Será, Ricardo? E eu vou dizer que sempre passava. E olha aqui, olha, perguntaram para ele, como que você se sente quando seus amigos abandonam a tarefa que vocês iniciaram? E ele disse, olha, naturalmente que, como acontece a qualquer pessoa, é lógico que eu sinto falta do companheiro que se retira. Mas Emmanuel, porém, afirma-me sempre que a gente deve respeitar as resoluções dos entes amados e estimá-los com o mesmo apreço, seja de perto ou seja de longe. E ele ainda acrescenta que nós temos comunhão mais íntima um com os outros, onde e tanto quanto o Senhor nos permite e que o Senhor nos coloca num lugar de trabalho. Isso não é razão para que os outros sejam situados indefinidamente junto de nós, e que o Senhor tanto pode afastar-nos para outros setores de serviço, como pode nos apartar de nós aqueles que nos servem de apoio e de estímulo, até que pelos desígnios dele mesmo, né, do nosso Senhor, nosso Mestre Divino, venhamos a nos reunir todos de novo, em um nível mais alto da vida. Então, desse modo, eu aprendi com Emmanuel e com os bons espíritos que o Senhor nos mantém onde possam haver melhores oportunidades de trabalho e aperfeiçoamento para nós. Cada um de nós, dessa maneira, segundo eu creio, está no lugar e na posição em que possa ser mais útil à obra de Deus e de si mesmo. Não é demais? Então ele fala conosco. Tudo que aconteceu com o Chico, lógico que nós não estamos no nível dele, mas acontece conosco também. Então nós começamos num grupo muito grande, né? E daqui a pouco a gente está aqui em 3, sozinhos. As pessoas estão com problemas, alguns estão afastados por motivo de saúde, alguns porque têm medo de se contaminar. Cada um tem seus motivos. Não nos cabe julgar. Mas nós que estamos fortes, cabe estar aqui nesta tarefa. Assim como o Chico. Hoje, quando nós abrimos aqui, eu disse para o Ricardo e para a Maria, se não tiver ninguém encarnado sentado, eu vou dar a palestra para todos os desencarnados que estão ocupando as cadeiras aqui. Porque isso também é um teste para ver se a gente continua, se a gente persiste, não é verdade? Então, meus amigos, quando vocês se depararem, e lógico que a gente vai se deparar com vários e vários obstáculos no nosso dia a dia, lembremos do nosso amigo, do nosso querido Chico. Quanto esse missionário sofreu. O quanto ele ficou sozinho. Houve um dia que ele deu palestra para ninguém. Quem passava lá em Pedro Leopoldo e via todas as cadeiras da mesa vazias, dizia, agora ele enlouqueceu de vez. Mas não, a espiritualidade irmã
também está aqui conosco. Nós somos cercados por uma multidão de testemunhas. O tempo todo a espiritualidade está conosco, não estamos sozinhos. Nós não estamos nunca à deriva. E passando então mais uma situação interessantíssima do Chico, e que nós podemos fazer então também, trazer também para a nossa vida as experiências dele, quando ele foi questionado sobre, aqui ó, a pergunta, né, que foi feita para ele, o que é que ele entendia dos benfeitores da vida maior, né? O que eles recomendavam para o Chico nesses momentos difíceis, nesses momentos de tristeza? E o Chico disse, olha, quando eu estou acabrunhado, triste, o Emmanuel costuma aparecer e ele me diz assim, o que está acontecendo? Eu digo, meu irmão, você sabe, eu estou triste, né? Sabe dos acontecimentos? E Emmanuel diz, e daí? Eu falei, daí que eu estou triste, sim, mas você então lave seu rosto e vá consolar os outros. Porque a sua dor é sua, mas você tem uma missão de consolar os seus amigos. E você já pediu ajuda. E a Maria, Mãe Santíssima, já disse que isso vai passar. E também disse para você, para lembrar que nos momentos de felicidade também vão passar. Serve para os dois momentos. Então você lave o rosto e vá consolar os nossos irmãos, porque esta é a sua missão. E quando Chico pediu, ele tinha um problema muito grave no seu olho esquerdo, e ele pediu para que Emmanuel intercedesse, e Emmanuel disse a ele, olha meu irmão, essa dor é um resgate de vida passada. Nós podemos até aliviar, suspender, né? Conceder-lhe uma sursi. Mas um dia você vai ter que se ater com essa dor. Você vai ter que senti-la, você vai postergar. Se você quiser, é essa a proposta, mas tirá-la e depois você não voltar a senti-la, isso nós não podemos fazer, porque o desajuste causado tem que ser reparado. Isso faz parte da lei, né? Da lei de Deus. E aí o Chico disse, não, então me deixe com a dor. Mas Emmanuel disse a ele, olha, no capítulo 6, você sabe que nós temos o Cristo Consolador. E que fala que aquele que sofre, que clame por ele, porque o jugo é leve, né? É suave. Então, você vá lá e leia essa lição para que você entenda. E aí o Chico foi lá ler a lição e o Chico não entendia, porque ele lia a lição e lá dizia assim, que Cristo poderia aliviar a sua dor. Ele fazia uma leitura inicial e falava assim, né, o jugo leve. Vinde a mim todos que amais em sofrimento e vos achais carregados, que eu vos aliviarei. Tomarei sobre vós o meu jugo e aprende de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E aí ele questionou Emmanuel, ele falou assim, mas aí, Jesus está dizendo que todos que sofrem, procurar ele, que ele vai aliviar, que ele vai tomar o jugo, porque o jugo é suave, o fardo é leve. Emmanuel falava, leia novamente. E aí Chico lia novamente, até que ele se deteve para a palavra que ele não estava compreendendo. Aliviarei. Então, muitas vezes a gente quer que tirem a nossa cruz, mas ela está sendo aliviada, não pode ser retirada, porque essa dor que o Chico sentia o tornava mais humano, fazia com que ele entendesse todas as dores do mundo quando chegavam até ele, porque ele sentia na carne aquela dor. Então a dor nos faz mais humildes. Às vezes nós queremos ter uma vida sem dor. E eu vou dizer para vocês que eu conheço algumas pessoas
que parecem que estão numa colônia de férias. Não tem nenhum problema. Por mais que a gente procure, ainda não tem nenhum problema. E aí eu uso a palavra ainda. Parece que eles estão numa esteira em frente ao mar do Caribe, calmo, uma brisa suave, levando uma vida, tomando aguinha de coco, enquanto nós estamos aqui, né, sofrendo, aflitos, preocupados com a situação que nós estamos passando, alguns desempregados, alguns abandonados, alguns querendo apenas um amor, às vezes alguém querendo apenas um teto, às vezes alguém querendo um remédio, às vezes alguém querendo algo tão básico como um prato de comida. E outros num doce farniente, né? Passando a vida em brancas nuvens. E eu digo, eu tenho medo, eu tenho uma preocupação, porque quando não tá, as coisas não estão muito bem para nós, graças a Deus, nós estamos lutando, nós já estamos nos acostumados com aquela dor do olho esquerdo como o Chico estava, não é? Quando Emmanuel disse para ele, olha, como se trata de um resgate, eu tiro, mas daqui a pouco vem uma outra dor, porque você precisa se reater com a lei que você desequilibrou. Então Chico disse, não, meu irmão, essa eu já conheço. Já que eu tenho que resgatar, me deixe com essa, que essa nós já temos um certo convívio. Então agradeçamos a dor que nós já conhecemos. Seja qual seja ela, lutemos para vencer. Se é a fome, lutemos por um prato de comida. Se é a nossa saúde, lutemos para o restabelecimento. Se é a solidão, lutemos para ter um companheiro. Se é a falta de emprego, tudo é justo e é lícito. Então, aquilo que for justo e lícito, nós devemos ir atrás. E a espiritualidade, vendo o nosso esforço, realmente nos ajudará. E aí também questionaram Chico como é que ele poderia, que receita que ele daria para as nossas obsessões, para aqueles momentos que a gente sente a nossa vibração lá embaixo, para aqueles momentos que nós sentimos que há outras influências sobre a nossa psique, sobre a nossa alma. E o Chico disse que quem quiser se melhorar, quem quiser uma receita de profilaxia das obsessões, que estude as obras de Allan Kardec para que venha adquirir conhecimento e educação de si mesmo. É um passo inicial indispensável, porque nós precisamos sanar as obsessões que nos flagelam, sem herdar qualquer cativeiro ou superstição ou medo negativo. E aqui eu faço uma parada aqui para dizer para vocês. Quantos nós estamos vendo aflitos e perdidos no medo negativo de tudo, né? E nós, assim, infelizmente encontramos até amigos que têm farto conhecimento da doutrina e está em plena crise de pânico diante da situação que nós estamos enfrentando. Mas, Senhor Jesus, e essa caixa de ferramenta? Na hora de desespero é onde eu me socorro. Eu não estou bem, eu falo, eu vou pegar o Evangelho e vou lê-la sozinha. Eu estou com insônia, pensamentos me assombram durante a noite. Eu vou lá, levanto e pego o Evangelho e vou ler. Isso me acalma. Coloco um copo de água, faço uma prece, vou dormir. E no outro dia tomo água. Com certeza os remédios estão ali, para que eu me acalme e me tranquilize. Então nós precisamos tomar cuidado com esses medos paralisantes, com essas superstições que as pessoas colocam, colocar a nossa vida na mão de Deus, acreditar que ninguém vai morrer antes do tempo. Quando nós viemos para cá, nós programamos tanto a vinda quanto o retorno. Então não há porquê, se nós fazemos tudo que está ao nosso alcance, tenhamos esse medo absurdo da morte. Por que será? E foi perguntado para o Chico, né? O que você acha da morte, né? O
que você tem a me dizer sobre a morte? E ele disse: é só a passagem para uma situação diferente de continuidade da vida. Bom, mas aqui, voltando ainda à profilaxia das obsessões, o que a gente faz para afastar essas vibrações negativas, esses irmãos que se aproveitam desses momentos que nós estamos mais vulneráveis? Então, ele diz da necessidade da oração, da necessidade do serviço ao próximo, na base de toda a ação restaurativa. Quem quiser estudar, orar, cumprir com os próprios deveres e trabalhar em auxílio dos outros, principalmente daqueles que atravessam dificuldades e provações maiores que as nossas, alcança libertação e tranquilidade. Porque, com toda certeza, os nossos adversários desencarnados são sensíveis às nossas palavras, mas eles só se transformam para o bem com o apoio em nossas próprias ações. Então, o que o Chico está dizendo aqui é o seguinte: a gente vem aqui na Casa Espírita, nós ouvimos palestras, nós fazemos evangelho no lar, nós fazemos as nossas preces, e os espíritos, nossos amigos, nossos adversários, até aqueles obsessores de raiz, né? De raiz eu falo aqueles que a gente traz de outra vida, eles estão nos observando, dizendo: ah, muito bonitas palavras, muito bonitas palestras que ela assiste, mas olha aí, vai ficar só nas palavras? Quando é que ela vai arregaçar as mangas e vai para as ações? Isso Francisco de Assis também dizia, né? Houve um tempo em que eu acreditava em palavras. Está na hora da gente ver as ações. Foi assim que Divaldo Pereira Franco conseguiu se desvencilhar do seu obsessor de raiz, o Máscara de Ferro. Ele via o Divaldo incansável nas atuações de caridade, mas nas palavras. E quando Divaldo começou a colocar em prática, em obras, ele realmente não pôde mais ficar ao lado de Divaldo e bateu em retirada. Divaldo sempre diz que as pessoas vão nas casas espíritas, vão até ele e diz: olha, Divaldo, eu estou sofrendo de obsessão, eu sinto, eu vejo, né? Irmãos menos esclarecidos do meu lado, procurando me induzir ao mal. Eu quero que você tire ele da minha vida. E o Divaldo diz assim: eu tiro e coloco aonde? Porque comigo eu não quero. Então, para que ele vá para o lugar que ele tem que ir, se modifique. E ele será encaminhado para onde tem que ir. Porque ir em algum lugar e ser retirado, esse irmão vai ser retirado para onde? Você continuar sendo a mesma pessoa, ele te acha novamente. Se não for ele, um outro que se afiniza com as suas atitudes. Então, nós precisamos realmente nos preocupar com as nossas ações. Então, por que a gente tem tanto medo? Por que tem tanta gente que tem tanto medo da morte, né? Se ela é uma mudança completa de casa, sem mudança essencial da nossa pessoa. Talvez esse seja o medo, porque nós vamos continuar sendo quem somos. E aí sabemos que não somos boas pessoas, né? Então, talvez o medo de alguns espíritas seja esse, que ainda não conseguiu fazer sua reforma e sabe que o lugar que lhe está reservado ainda é mais difícil que talvez aqui na Terra. Bom, antes de finalizar as palavras do nosso Chico, perguntaram a ele qual era a maior tristeza que ele sentia. E ele respondeu que a maior tristeza são aquelas que assinalam a existência de qualquer criatura terrestre, principalmente as que são separadas pela desencarnação dos seus entes queridos. Olha que lindo isso, e verdadeiro, né? Acho que não há tristeza maior do que quando nós nos separamos de algum ente querido nosso, mesmo a gente sabendo que a vida continua,
mas essa distância nos causa saudade. E Chico se compadecia, então, desses irmãos que sofriam pela separação temporária. Mas ele dizia que ele devia, porém, acrescentar que o amparo dos bons espíritos tem sido tão grande no caminho dele, como é no nosso caminho, que, para falar a verdade, ele nunca tinha sofrido uma tristeza que pudesse admitir fosse maior que a dos outros. Ele sempre achava que ele sofria muito pouco, que ele merecia sofrer muito mais. Isso porque, quando chega o momento das provações que eu mereço, ele dizia, para resgate das minhas existências do passado, ou para a correção das minhas faltas do presente, os amigos espirituais me aconselham a olhar para a retaguarda. E aí eu sinto acanhamento de achar que eu estou sofrendo, quando eu vejo tantos irmãos em dificuldades muito maiores do que as minhas. E é verdade. A gente, às vezes, em mínimos detalhes, não percebe o quanto nós temos uma vida privilegiada. Essa semana, na rádio Jovem Pan, houve muita discussão a respeito do aumento da passagem de ônibus. E aí muitos ouvintes ligaram, relatando como é difícil ser transportado no transporte público. E aí eu falei, meu Deus, como eu mereço apanhar. Porque eu reclamo de, o combustível está caro. Eu reclamo de coisas tão pequenas. O meu carro está com algum problema, e eu reclamo, mas ele está andando. E aí os irmãos relataram todo o sofrimento do transporte público da nossa cidade, e que eu não sabia. Ele não é higienizado corretamente. Ele não tem circulação de ar condicionado. Ele não tem assento para todas as pessoas. Ele é super lotado, né? E falam que a gente não pode aglomerar, mas dentro do ônibus pode andar todo mundo como uma sardinha latada. E aí as pessoas foram relatando tudo o que acontece e o quanto é difícil pagar aquela passagem para aquele transporte tão sucateado. E aí eu disse, nossa, como eu sou privilegiada, eu nunca tinha parado para pensar, olha quantos irmãos sofrendo. E nesse momento, ouvindo rádio dentro do meu carro, com o ar-condicionado ligado, eu olhei para as pessoas que estavam no ônibus. Olha quanto elas sofrem para ir trabalhar. Porque era do dia de semana e certamente poucos estavam indo passear. Então são mínimas coisas que a gente não repara. Mas a gente repara naquele amigo que postou no Facebook que estava na praia ou que está em outro país passeando, sempre olhando mais, não olhando do lado. E é o que Chico dizia, eu merecia sofrer mais. E quando olho o que sofro, eu acho que sofro pouco, porque vejo irmãos com sofrimento muito maior do que o meu. Então, meus queridos, primeiro que a gente já tem que agradecer muito, porque somos muito, muito privilegiados. Mas como eu também não acredito em privilégio, ninguém tem nada que não mereça, todos vocês têm merecimento de ter acordado para essa doutrina maravilhosa. Porque essa doutrina nos dá consolo, nos fala das pluralidades das existências, que nós tivemos muitas e teremos infinitas. Nos fala da existência de mundos, né? O reino de Deus não se resume apenas ao nosso planeta, e sim ao universo. Nós sabemos que existe um Deus acima de tudo que nos criou. Nós temos tantas certezas, tantas convicções, e a primeira é que não é a nossa doutrina que nos salva, que nos salva, e sim a caridade que nós praticamos professando ela. Então, nós somos merecedores e não privilegiados de estar aqui, de ter acordado para essas luzes que é a doutrina espírita, que nos diz que tudo nós devemos raciocinar, que tudo que eu falar aqui, a hora que eu terminar, vocês podem vir e discutir comigo. Olha, você disse
tal coisa, você deu tal opinião, eu não concordo. Nós temos esse direito, porque nós não temos dogmas, verdades que nós não podemos discutir. É assim e pronto. Nós discutimos tudo, porque a nossa fé é raciocinada. Então, não somos merecedores de estar numa doutrina, de professar de uma religião tão maravilhosa como essa. E, para finalizar, para esses momentos de dificuldade, porque eu falei bem-aventurados os aflitos, Jesus então diz para que a gente socorra dele, que ele vai nos aliviar, né, todas essas dores, todas essas tristezas. E há um capítulo também, dentro do nosso Evangelho, dessa caixa de socorro maravilhosa que é o Evangelho segundo o Espiritismo, há um capítulo que diz: pedis e obtereis. E é simples, você pede e obtém. E aí muitos dizem assim: mas eu peço e não recebo. Eu acho que muitos estão pensando assim: eu mesma já pedi e não recebi o que eu queria. Aí eu fui estudar esse capítulo, né? Quando eu me deparei a primeira vez com o Evangelho, eu falei: nossa, mas é meio equivocado. Quantas coisas eu pedi e não recebi? Assim como tem aquele capítulo da moral estranha, estranha moral, né? Onde Jesus fala: quem não odiar o pai e mãe, não pode vir a mim. Aquele que deixar os mortos enterrar os seus mortos, eu não vim trazer a paz, e sim a espada. Então, há tantas coisas que nós precisamos nos debruçar e estudar. E, além desse capítulo da estranha moral, eu também achava estranho falar pedis e obtereis. Aí eu fui estudar, fui me deter a este capítulo, li novamente, até que eu comecei a entender que lá, para que a gente peça e obtenha, há requisitos. Tudo na vida há requisitos que a gente tem que preencher. E aí eu descobri que quando eu quero alguma coisa, o meu pedido tem que ser justo. E aí eu vou lembrar de para vocês, de muita gente que pede a riqueza, o número da Mega Sena, né? Para passar no concurso, sem estudar, sem se esforçar. Pede para largar um vício também, sem se esforçar. Magicamente, alguém apareça e bata com a varinha mágica na sua cabeça e no outro dia ele abandonou o vício. E assim por diante, os exemplos seriam infinitos. Bom, então, primeiro requisito, o meu pedido tem que ser justo. Será que é justo eu pedir para ganhar na Mega Sena? Ah, eu acho que é. Nossa, é bom, dinheiro ajuda. Não traz felicidade, mas alivia muita dor, né? Mas eu tenho certeza que se eu ganhasse na Mega Sena, eu não estaria aqui hoje. Eu estaria desfrutando do dinheiro, estaria passeando, viajando, cuidando da minha vida lá na esteira, em frente ao mar, né? Um mar maravilhoso, lá na Riviera Francesa e etc. Então isso me faria um grande mal, porque eu tenho certeza que eu tenho um compromisso de difundir a palavra do Cristo. Então só se for o trabalho de algum obsessor me fazer ganhar e me desviar. Porque o dinheiro, a riqueza, é a porta larga da perdição, para a gente abandonar os caminhos corretos e ir para os deleites da vida. Então o pedido tem que ser justo. Então, por exemplo, se eu estou pedindo algo justo, me ajude a arrumar um emprego, porque eu tenho que manter a minha vida pelos meus próprios esforços. Vocês acham que é um pedido justo? Eu creio que sim, né? É justo. Todo mundo tem que trabalhar. Todo mundo tem que contribuir para a sociedade. Então, o primeiro requisito está preenchido, justiça, do meu pedido. O segundo requisito é que a gente seja perseverante no que nós queremos. Porque eu também vou me dar como exemplo, que muitas vezes eu pedi uma coisa, daqui a pouco eu falava: não é bem assim, eu quero assim, assado, já mudava. Ou não era perseverante, não usava de todas as minhas forças para que aquele meu pedido se materializasse.
Por exemplo, eu quero passar num concurso público. É justo pedido? Justo. Perseverança, estudo, dedicação, disciplina. Eu tinha? Não. Então, o segundo requisito não foi preenchido. Mas digamos que tivesse sido preenchido. É justo que eu pedi, sou perseverante, disciplinado, estudo. Vamos para o último requisito, né? Pedis e obtereis. Qual é o último requisito? Qual será que é? Justiça, perseverança e o último, mérito. Será que eu faço por merecer? Será que eu venho fazendo por merecer? Será que eu tenho esse mérito? E o mérito não diz respeito também somente a essa existência. Ele diz respeito também a outras, porque eu sou herdeira de mim mesma. Tudo que me acontece e que eu não consigo achar a causa na vida presente é resquício da minha vida passada. Então, eu posso me esforçar, eu posso ser perseverante, pode ser justo o meu pedido, mas se não houver o mérito eu não vou conseguir. Então, para que esse capítulo, para que essas palavras do Cristo aconteçam, nós precisamos preencher os requisitos. Ah, mas alguém vai dizer, mas eu não sei dos meus méritos. Preenchemos os 2 primeiros requisitos e deixamos o último para a espiritualidade, que é ela que vai analisar. Porque às vezes, até o nosso mérito é modificado. Nós mudamos tanto nesta reencarnação que aquelas dívidas do passado, elas são, como se diz, né, uma moratória, elas são apagadas. E como se, em decorrência de todo o nosso esforço, nós criássemos um mérito diferente daquele que nós trouxemos de outras existências. Bom, eu espero que hoje eu tenha trazido esperança para todos aqueles que estão aflitos, mesmo que não estejam aqui, mas que estão em suas casas, que não vieram por medo, que lembre que ninguém vai embora daqui antes da hora. Que lembre que a ciência está vencendo este nosso grande desafio. Que lembre que Jesus está no leme da nossa nau. E que lembre que nós podemos mudar muitas coisas da nossa existência. E nós podemos, então, preencher esses requisitos, pedir e obter aquilo que nos for melhor, que nos tornarmos, então, melhores seres humanos. Porque é para isso que nós nascemos. É para isso que nós reencarnamos. É para isso que nós estamos ocupando o lugar de mais 3 outros espíritos que gostariam de estar aqui e não tinha vaga para ele. Então, que nós façamos o melhor da nossa existência. E que se a gente está conseguindo segurar a nossa onda, né, essa onda que a gente está passando, que a gente olhe do lado para aquele que não está conseguindo. Para que a gente olhe no olho das pessoas, nos olhos das pessoas que estão sofrendo. Essa semana eu conversei com uma psicóloga sobre esse assunto do suicídio, principalmente dele estar sendo recorrente aqui na nossa região e no mundo. E ela me disse algo que eu nunca havia pensado. Aquele que está sofrendo dentro da nossa casa, ele costuma dissimular esse sofrimento. Então, se é um filho, você fala, está tudo bem com você, está tudo bem comigo. Ele não quer te preocupar, ele disfarça. E aí, quando acontece, você é surpreendido. Mas estava tudo bem. Estava tudo bem nada. Em algum lugar, alguém havia percebido. Havia percebido e também negligenciado. Porque dentro da casa, a pessoa costuma dissimular os seus sentimentos. Eu tenho um amigo médico, o filho dele também passou em medicina, passou na especialidade médica, que é outro vestibular. São 10 anos para conseguir ser um especialista, médico especialista.
E ele achava que estava tudo bem com o filho dele. Ele perguntava, está tudo bem, tudo maravilhoso. E o filho se matou. O filho se suicidou. Não é da nossa cidade, então não tem o risco de... E ele nunca percebeu, nem ele nem minha esposa, eram médicos. Por quê? As pessoas de dentro da nossa casa não costumam olhar a fundo e ver que nós estamos dissimulando, dizendo que está tudo bem para não trazer preocupação. Mas em algum lugar alguém há de perceber. Ou se a gente se deter mais aos nossos filhos, aos nossos entes queridos, iremos perceber. Então que a gente saia daqui pensando, será que tem alguém em sofrimento tão grande assim? Será que tem alguém se sentindo sozinho? Será que tem alguém que eu não estou conseguindo ver e dar um pouco de atenção? Que nós possamos apadrinhar alguém, cercar essa pessoa de amor, de carinho, porque caridade não é só dar o que nos sobra. Caridade é dar os nossos ouvidos e o nosso ombro. Então, muito obrigada pela presença de todos vocês. Tenho a certeza que nós estamos aqui, cada cadeira que não está ocupada por um irmão encarnado, está ocupada por um irmão desencarnado, que veio aqui também aprender, trazido pelas colônias de estudo, que veio aqui em agradecimento à nossa atenção, trazer os fluidos necessários para que nós tenhamos força, para que seja corrigido algum problema de saúde que nós temos e às vezes nem sabemos. Enfim, as necessidades de cada um, a espiritualidade está aqui para suprir. E para finalizar, então, a nossa noite, eu vou chamar a Maria Alves para fazer o passe